This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. This is Marshawn Lynch. On Prize Picks, being right can get you paid. So I'm here to make sure you don't miss any of the action this football season. With Prize Picks, it's good to be right. With millions of members and billions of dollars awarded in winnings, Prize Picks is the best place to put your takes to the test. The app is really simple to use and available in 40-plus states, including California, Texas, and Georgia. Just pick 2 or more players across any sport. Pick more or less on their projections, and if you're right, you can cash in. With simple stats and fan-friendly policies, Prize Picks is the best place to make your picks. Most importantly, they don't play about your paper. All transactions on the apps are fast, safe, and secure. Download the Prize Picks app today and use code SPOTIFY to get $50 in lineups after you play your first $5 lineup. That's code SPOTIFY to get $50 in lineups after you play your first $5 lineup. Prize Picks. It's good to be right. Must be present in certain states. Visit prizepicks.com for restrictions and details. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Boa noite, pessoal. Meu nome é Thiago Vinícius, tenho 31 anos, moro em São Paulo. Vou contar para vocês uma experiência que eu tive de pós quase morte, alguma coisa assim. No ano de 2014, eu frequentava um terreiro de candomblé e lá aconteceu algumas brigas e tal. Eu fiquei afastado, depois eu voltei para querer saber como que estava a minha vida espiritual e tal. Aí eu fui procurar para jogar um jogo de búzios. Procurei e tal, achei, cheguei no dia lá pra jogar, joguei, o jogo tava indo bem, até que no final do jogo saiu a Pedra da Láfia. Pra quem não sabe, a Pedra da Láfia no candomblé, no jogo de búzios, significa a morte. Aí na hora eu fiquei meio assim, pensei nos meus 2 irmãos, né, que eles andavam de moto e tal. Aí passou, com um mês que eu tinha feito esse jogo, eu achei estranho que uma moça do Banco do Bradesco me ligou me oferecendo seguro de vida contra acidentes e tal, e eu já não mexia nessa conta do Bradesco, fazia tempo que eu tava para fechar a conta, né, e eu não mexia. Ela insistiu, não, é só R$50 e tal. Eu falei para ela que não, que minha conta agora era Santander, não sei o que, beleza, desliguei. Com 15 dias que essa moça me ligou e com um mês que eu tinha feito o jogo de búzios, eu acordei para trabalhar, né? Como eu trabalhava um pouco perto, eu ia de bicicleta, pedalando e tal. Aí nesse dia, foi no dia 7/3/2014. Peguei a bicicleta, fui até a metade da rua, eram 5 e pouca da manhã. Aí eu peguei e falei, voltei para trás, falei, vou ir de moto. A única cena que eu lembro é eu fechando o portão. A moto tava na calçada ligada, eu fechando o portão. Quando eu fechei o portão, que eu sentei na moto, eu apaguei. Não lembro de nada. O que aconteceu durante esse trajeto da minha casa pro trabalho, não sei. Mas eu sei que eu sofri um acidente gravíssimo. Bati a minha moto em uma carreta a carreta tinha capotado em Minas. O caminhoneiro veio até São Paulo falando que ia arrumar o baú e deixou ela na rodovia. Aí eu vim e dei de cara com a traseira da carreta no baú. Era uma carreta. Aí eu tive múltiplas fraturas e traumas, né? Aí na primeiro atendimento eu fiquei ali, fiquei em coma induzido. Para quem não sabe, o coma induzido não é como você estivesse dormindo, é uma escuridão eterna. Parece que você tá lá no vago do espaço, tudo escuro, você fica ali flutuando. Só que eu tive acho que eu não lembro. Faltavam uns 3 dias pra mim, eu não sei. Eu tava lá nesse vago, quando de repente eu olhei e vi meu corpo deitado lá na cama. Quando de repente eu caí, a minha alma desceu pra baixo. Eu caí em um lugar
muito escuro, muito barulhento, úmido e com muitos gritos de agonia e dor, tal. E eu não sabia para onde ir, eu tentava enxergar, não enxergava nada, só escutava os gritos, os gritos. Eu peguei e falei, não sei onde eu tô, eu vou ficar sentado aqui. Eu lembro que eu fiquei sentado um tempão. E eu me lembro que tinha um barulho tipo de gruta. A água caía e fazia aquele barulho do meu lado, pingando. E eu, meu Deus, me tira daqui. E nada. Eu fiquei um tempo ali. Quando de repente eu escutei uma voz. Não sabia se era dia, se era noite, eu sei que era tudo escuro. Eu escutei uma voz e essa voz me chamou 2 vezes. Tiago. Aí falou, estenda sua mão. No que eu estendi a minha mão, veio uma luz branca muito forte, clareou tudo. E essa luz falou, você está salvo. E me puxou. Quando me puxou, eu acordei do coma. Quando eu abri o olho, a minha mãe estava do meu lado, chorando, segurando a minha mão. E eu sem saber o que aconteceu, mas aí veio os médicos, me falaram o que tinha acontecido. Eu tive traumatismo craniano, afundamento do crânio, perca da massa cefálica. Quebrei minha perna, fratura exposta em 2 lugares. E até hoje esse acidente para mim é um mistério, pois eu tive a revelação lá no Búzios. Só que o Búzios nunca avisa diretamente para você. Imagine você ficar sabendo que você vai sofrer um acidente ou vai morrer a qualquer hora. Deve ser agoniante, né? Então o meu relato para vocês é esse daí. Espero que vocês tenham gostado. Uma ótima noite a todos. Abraço. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Relatos do Além. Hoje eu tô trazendo aqui a nossa ouvinte, a Márcia Carvalho, que ela é lá de BH, né, em Minas Gerais, que a gente sabe que é um lugarzinho que tem um espaço reservado dentro dos nossos corações, ainda mais pra gente que gosta de ufologia, né, sabe que Minas tem muitos causos. E hoje a Márcia, ela vai contar pra gente algumas coisas bem sinistras que aconteceram com ela. Algumas visões, algumas assombrações que ela mesma presenciou. Achei muito interessante, ela contou pra mim lá no WhatsApp. Então, antes de mais nada, seja muito bem-vinda. Obrigada, Lucas. Valeu. Pô, você me mandou aquela mensagem lá no WhatsApp e aí você me passou tipo uma espécie de um resumo das histórias que você contou. Eu sei que tem mais histórias ali, só foi realmente realmente um resumo, né? Sim. Não tem outra palavra. Você tem uma história que eu achei muito incrível acontecendo numa casa, né? Sim. Tem algumas histórias com casas. Engraçada essa questão da casa, né? Eu até falando outro dia numa outra gravação nossa, porque parece que esses espíritos, essas almas ou impressões, eles parecem que são muito atrelados às casas, né? A gente não vê, por exemplo, história de fantasma na praia. Vi um fantasma no meio da praia, meio-dia. É sempre dentro de um recinto, né? Hospitais, presídios, asilos, né? Manicômios, lugares assim, com parece que uma carga, uma energia muito, muito grande. Eu queria que você contasse pra mim, então. Eu acho que são 3 ou 4 histórias que você tem, né? Sim. Por aí? Sim, por aí. Eu já tô curioso pra ouvir a história completa, ou não um resumo. Eu quero saber a história total. Como é que aconteceu? Conta assim, primeiro assim, quantos anos você tinha na época, aonde foi, se você quiser e puder falar, quem tava junto de você, como é que foi essa história? Então, né, essa questão que você estava falando de esses acontecimentos, né, em casas, eu acredito assim, eu não tenho uma religião, não. Eu acredito em tudo, não sigo nada, né? Mas eu acredito que nessa questão do desencarne, eu acho que algumas pessoas ficam assim presas. Eu acho que tem uma questão de energia, que a energia daquela pessoa fica ali naquele local. E isso acaba assim, como é um local conhecido por ele, talvez ele tenha ali um campo de atuação. Eu não sei. Um apego, né? Pode ser que seja. A pessoa geralmente assim, geralmente é a casa da pessoa, então a pessoa tem um apego emocional muito grande ali, né? Ou um familiar também, né? Pode ser. Ou um familiar. Sim, é uma pessoa querida que tá viva, né? E você, como uma pessoa que morreu, não tem mais esse contato com ela. Você deve estar sempre buscando, talvez até pedindo uma ajuda, né? Tem, dentro do Livro dos Espíritos, né, do Allan Kardec, ele fala muito sobre essa questão, né? De como alguns espíritos não recebem entre aspas, a notícia que morreu, né? Acontece de maneira tão súbita
que pra ele, tipo assim, nossa, eu tava andando de moto e de repente eu derrapei, mas eu tô bem, eu tô aqui, sabe? Não aconteceu nada comigo, na verdade ele tá morto, né? Sim. Só que ele não sabe, porque foi muito repentino, muito rápido, e essa conexão não se desfez totalmente. Depois fala que com certeza alguns espíritos buscam esse outro espírito, não, vem comigo que você morreu. Mas outras vezes essas almas ficam vagando por aí, né? Sem rumo, pedindo ajuda. Né? Elas não vão nem para um lugar de luz e nem para um umbral, um lugar de trevas. Elas simplesmente ficam no plano material, digamos assim, né? Quase como se fosse o purgatório da Terra. Um lugar que ela tá ali, tipo, aguardando alguma coisa. Uma sala de espera, basicamente. É. E você presenciou uma dessas almas, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Sim, sim. De ver mesmo alguma coisa... Uhum. Eu vi 2 vezes, né, em locais diferentes, em situações diferentes. Não sei o que eu vi. Eu sei que em um deles eu vi uma silhueta que eu vi o cabelo, as costas, né, de costas, o cabelo, a roupa, passando. Em outro eu só vi o vulto, a silhueta, aquele vulto branco. Sim. Só. Em outros momentos, assim, eu acho que é tudo uma questão de percepção também, né? Às vezes você percebe algumas coisas que estão acontecendo ali que não era pra estar acontecendo. Mas não tem muita explicação pra isso, né? Pois é. Mas você tava contando pra mim no WhatsApp essa história de uma casa, que é essa história que eu fiquei curioso pra ouvir ela completa. De uma coisa que você viu perto de uma casa, que acho que não era bem exatamente uma casa, a sua casa, né? Sim, sim. Eu tive uma história, assim, que eu tava na casa de uma amiga minha. Nessa época eu tinha mais ou menos uns 16 anos. E aí essa amiga me chamou pra ir pra assistir filme na casa dela. Os pais dela tinham viajado. E tinha uma outra amiga nossa que estava fazendo companhia pra ela. Então era aquele momento que eu iria ali ficar com elas ali enquanto os pais estavam viajando. E aí, quando eu cheguei lá, na época, né, todo mundo adolescente, eu tinha namorado, ela também tinha um namorado dela, cada uma tinha seu namorado, mas naquela época não era visto com bons olhos essa questão de ficar sozinho com o namorado. Uhum. Não faz tanto tempo assim, tá, gente? Mas é porque questão de onde eu vivi. É. Mas quando eu cheguei lá, o namorado dela tava lá, junto com mais 2 rapazes. E aí eles estavam lá, fazendo a bagunça dele. E você tinha namorado nessa época também, né? Tinha. E ele não tava lá. Então, assim, né? Não ia ficar bem. Fica aquela situação meio chata, assim, Fica né? chato. É. Fica, mas é coisa de adolescente, também não... Sim. Tava. E aí a gente sentou ali pra assistir filme, a gente tava na sala, assistindo filme, luzes acesas. E os rapazes que estavam lá, eles não estavam parados na sala com a gente, eles vinham pra sala, depois iam pro quintal e tal, e voltavam. E aí teve uma hora que estávamos eu e as 2 meninas, né? Os 3 rapazes não estavam lá na sala com a gente. E aí eu vi, né, um homem alto, com cabelo escuro, uma roupa clara, só via assim as costas mesmo, só a parte do tronco pra cima, assim, né? Porque tinha um corredor, a gente tava na sala, tinha um corredor e uma porta que dava do corredor pra cozinha e as portas dos quartos, né? E dessa porta da cozinha, quem tivesse no quintal poderia entrar na casa e passar por esse corredor, mas não entrou pra sala e foi direto pra um dos quartos. Não saiu do banheiro, foi pra um dos quartos. Saiu da cozinha e foi seguir o corredor. E você não viu de frente? Não. Ou você tava vendo de frente? Não, vi só de costas, só essa né? parte de costas. Eu vi, e foi rápido, ele entrou assim, aí eu fui e falei com ela, né, com essa amiga minha, falei, olha, vai lá no quarto da sua mãe, porque eu acho que seu namorado tá fazendo bagunça lá. Deve estar brincando lá, deve estar mexendo alguma coisa, sei lá, ele entrou lá. Ela, não, ele não entrou lá. Aí eu falei, entrou sim, eu acabei de ver, ele deve ter levado os meninos lá pra dentro, né, acabei de ver ele entrando, um homem lá dentro, só pode ser ele, não tem mais ninguém aqui. Aí ela, não, ele não tá. Eu falei, gente, mas como assim ele não tá lá nisso? Ela já, com o olho regalado, né? Sentiu que tinha uma coisa estranha, né? Eu acho que o choque não foi nem por isso, foi pelo que sucedeu depois. Porque no caso, por que ela tinha tanta certeza que ele não tava lá? De onde nós estávamos, dava pra ver a rua. E ela falou assim, ele não tá lá. Olha pela janela. Quando eu olhei pela janela, estavam os 3 rapazes na rua. Então não eram os 3. Aí eu falei, então é ladrão? Ah, você... Putz. É. Você olhou pra trás, estavam os 3 lá fora. Os 3 lá fora. Nossa, eu falei assim... Então entrou alguém aí. Entrou alguém aqui? Tem alguém na casa? Chama os meninos lá e vamos olhar. Entramos dentro do quarto. Nada. E os meninos passaram pela porta, pela mesma porta, né, que esse homem passou. E não viram nada. E a gente mexeu. Eu falei, cara, vamos olhar até debaixo da cama, vamos olhar em tudo. Olhamos tudo e não tinha. E na hora, todo mundo ficou bem assustado, porque eu vi claramente, e não foi uma coisa assim, eu não tava completamente sóbria, né, adolescente, na época não. E a gente lá, eu vi mesmo passando, então eu falei com ela assim, vamos lá ver, porque eu tinha certeza que era uma pessoa lá dentro, mas não tinha ninguém lá. E aí, ela ficou muito chocada com essa história, obviamente, e acabou contando pra família dela, né, o incidente em si. Nesse momento, nem você nem ela cogitou a possibilidade de ser fantasma, nem nada disso, pra você tinha certeza que era alguém que entrou, né? Num primeiro momento eu achei que era uma pessoa.
Aí depois que você, caramba, será que eu vi fantasma? Não, isso, né? depois eu fiquei assim... Sabe quando você fica naquele período de crença e descrença? Que você fica, será que eu vi isso? Não é possível. Mas eu vi mesmo, assim, não foi uma coisa assim que você vê por uma fração de segundos. Não, eu vi passando e entrando. Calmamente dentro Sim, do quarto. calmamente, era um sujeito alto. É isso que mais me chamava atenção, porque ele era alto. E na hora que eu falei assim, não, deve ter alguém na casa, eu fiquei com medo de ser uma pessoa na casa, de ser alguém que tinha entrado na casa. Chegou a ver algum tipo de detalhe, tipo, se ele usava roupa, ou a cor da pele, ele era careca, tinha cabelo, você lembra de detalhes assim, não? Tinha cabelo, era um cabelo escuro, mas sabe aquele cabelo que é como se fosse penteado para trás? E na época, como Sei. o pessoal usava muito gel, acho que eu pensei que poderia ser o namorado do menino, pensei que fosse um amigo dele, na verdade, porque o menino penteava o cabelo com gel para trás, né? E era um cabelo que tava parecendo que tava penteado para trás. E era um cabelo escuro, não sei se por ser escuro mesmo, mas e uma roupa clara. Era uma camisa clara, blusa clara. Camisa clara. É. E aí, dormi lá, né? Os meninos foram embora, a gente ficou lá, dormi lá e não apareceu mais nada, não aconteceu mais nada. E aí, passaram alguns dias, ela me chamou e falou que ela tinha contado a história pro pai dela. Ele falou que pela descrição poderia ser o pai dele que tinha falecido quando ele era criança. Olha só. É. Pela estatura, por... Sim. O que você falou que parece a descrição do meu pai? O que teve ali que ele... Eu acho que pela altura, né? E pelo jeito que o cabelo tá. Eu acho que isso remeteu e depois eu acho que eles tiveram umas experiências também que deram essa certeza, não sei, mas foi o que me falaram. E aí na época eu falei, meu Deus, isso é bem estranho. Fiquei preocupada. Então você acha que eles também já presenciaram ou sentiram coisas estranhas na casa? Acho que não é ligação com a casa, eu acho que foi mais um contato mesmo, talvez pra proteção, né, não sei, eu prefiro acreditar que seja. Sim. Que seja proteção mesmo, porque não acho, na casa eu acredito que não tenha nada, não sei. Eu não... Tava ali meio que pra proteger a família dele de um pessoal desconhecido que entrou na casa. Pode né? ser, Tipo ou então pode ser, não sei o que houve, mas eu não sei se eles tiveram coisas semelhantes, não. Mas aconteceu nesse dia especificamente foi isso. E até a gente teve uma conversa depois, né, sobre essa questão de mediunidade, né, que ele falou assim, olha, se você viu uma coisa assim, é possível que você tenha uma certa mediunidade que em algum momento você tem que desenvolver isso, né. Mas eu não queria, não. Pela minha crença na época. Pois é, eu também já vi algumas coisas parecidas com o que você tá falando e também me falaram a mesma coisa e eu falei exatamente isso, não quero não, obrigado. Talvez seja porque a gente presta atenção demais nas coisas, né? A minha mãe minha mãe trabalhou em centro espírita e tal, sempre foi muito ligada a espiritismo e ela me falava assim quando era mais nova, justamente pra gente sentir medo, mostra o quanto a gente é sensível àquilo, né? E aí ela falava, se você tá ouvindo coisas e vendo coisas, muito possivelmente você tem potencial para ser um médium. E o fato de você ter medo é natural. Todo médium começa vendo, escutando coisas, mas sempre com muito medo, até você desenvolver e perder esse medo e botar isso a trabalhar, né? Porque é um dom que necessita que você ajude esses espíritos que estão perdidos, né? Guie eles para algum lugar melhor. Mas eu não quis, não. Falei, tá doido, não quero não. Também não quis, não, porque eu prefiro não ter que lidar tão diretamente com essas coisas tá certo que eu não fui atrás de, na época que todas essas histórias aconteceram comigo, tiveram histórias antes disso, né, e histórias depois. A minha crença na época, eu ia em igreja evangélica, então pra mim, de acordo com aquela crença, de acordo com as convicções que me eram passadas na época, aquilo não era uma coisa boa, era o diabo. Então pra que eu vou desenvolver um contato com o diabo? Então eu acabei não desenvolvendo. Sim. Eu hoje, né, eu conheço a religião espírita e pra mim é uma religião que faz muito sentido, porque eles têm muito embasamento nas coisas que eles dizem. Mas mesmo assim eu não quis desenvolver, não. Acho que eu prefiro ficar de boa aqui vendo o mundo real mesmo, a matéria que tá aqui agora. Não, com certeza. Em 2020, final de 2020, perto do Natal, eu tava fazendo uma live com alguns amigos e meu computador ficava virado pra porta. E eu ficava de costas pra porta. Atrás de mim tem a cozinha, que é aquela cozinha tipo americana, assim, que é aberta. E que é uma cozinha pequena até. E atrás da cozinha é a entrada da porta. Então, se alguém entra lá pela porta, se a minha esposa entra, por exemplo, eu pela câmera da webcam, né, do computador, conseguiria ver ela. Mas, o que aconteceu? Eu tava me arrumando, tava tipo... Sabe quando a gente ficava se vendo no vídeo, né? Tava arrumando meu cabelo e tal, vendo se ia ficar bem no vídeo. E de repente eu pisco o olho e vejo que lá atrás, perto da porta, na entrada do apartamento, onde tem um closetzinho pequeno para colocar casaco. Toda casa canadense tem um lugar para colocar casaco, porque você chega de casa, você quer tirar o casaco, tirar a bota, né, e tal.
E aí eu vi que tinha alguém ali arrumando, como se fosse guardando um casaco no closet. E aí eu demorei pra conseguir assimilar o que era, porque quando alguém entra pela porta, se é minha esposa e tal, a prima dela também que mora com a gente, faz barulho de porta abrindo, faz barulho da porta fechando, geralmente a pessoa dá um oi, né, cheguei. E eu achei, sabe quando você não tava esperando? Eu olhei, ué, peraí, quem tá ali? E eu apertei assim os olhos assim pra ver assim na webcam, o reflexo não, a câmera virada lá atrás. Aí eu falei assim, ué, tem alguém ali, ué, não é? Parece um homem. E parecia um homem com uma roupa dessas, sabe esses agasalhos que é muito comum aqui nos Estados Unidos e aqui, geralmente perto do período de inverno, sempre você ganha de Natal aquela agasalho de crochê da avó, sabe? Sei. Que tem um desenho de rena, tem o Papai Noel, sempre tem as coisas assim coloridas, sempre vermelho, tá? Um suéter, feito à mão assim. Parecia que a pessoa tava usando um suéter. Aí eu falei, caraca, é um homem. Aí, isso tudo que eu tô falando durou, tipo, sem sacanagem, uns 2 segundos no máximo. Aí eu falei, o que é aquilo? É de um homem? Peraí, deixa eu olhar pra trás. Quando eu olho pra trás, não tinha nada. Lá no mesmo lugar que eu tava vendo, não tinha nada. E eu juro pra você, eu vi um homem guardando o casaco no meu closet. E aí fica a pergunta, será que é o espírito de alguém que morou aqui no apartamento? Já pensou? Já pensou o seu dono da casa? Será que foi um antigo, né? Um antigo morador que morreu aqui? Eu não sei. Parecia ser um cara assim, nos seus 40, 50 anos. E muito alto. E geralmente canadense é alto. E essa roupa, esse suéter, que também é muito característico da galera daqui. Perto do Natal, ou seja, tava frio, era inverno. Então, assim, as coisas meio que casaram, sabe? Eu vi, cara, eu não vi o rosto dele. Na verdade, eu não vi nem a cabeça dele. Ele tava meio inclinado de lado, então eu só vi a lateral do corpo dele, né, mexendo os braços como se estivesse meio colocando alguma coisa dentro do closet, como se a cabeça dele estivesse muito perto do closet. E por ter o fogão, tem a geladeira, eu não consegui ver os detalhes do rosto dele, mas eu de fato vi um suéter de Natal, desses que você vê em filme de americano. E até hoje eu tô aqui, às vezes eu olho pra porta com medo, assim, de ai meu Deus, tomara que não tenha nada ali. Deve ser só no né, Natal. quando virar o rosto. Deve ser só na época do Natal. É só no Natal. É o espírito do Natal passado, né? É o espírito do Natal passado querendo comunicar. Mas essa é a minha história. É uma das histórias que eu tenho outras, né? Mas eu vou guardar pra contando aí aos pouquinhos poucos, né? dos outros episódios. Conteúdo pra gente escutar depois. Morrer de medo. Com certeza. E o que mais você tem de história? Eu sei que você tem outra também. Tenho sim. Eu vou contar uma que aconteceu. Essa eu fiquei com muito medo. Hoje em dia eu acho que não é uma coisa assim que dá tanto medo assim, mas na época eu fiquei apavorada. Eu não morava nessa casa que eu moro hoje, eu morava na casa da minha avó. E é uma casa grande, antiga. Eu não sei se você sabe, mas antigamente eles tinham muito costume de velar os mortos em casa. Uhum. E essa casa dela é uma casa muito grande mesmo. Os quartos são muito grandes e eu morava lá com ela. Então, assim, tinha a cozinha, tinha a copa, o corredor, né, o banheiro, o quarto da minha avó, um outro quarto. E eu dormia no quarto da frente, que dava de frente para a sala, né, de frente para a porta mesmo que saía da casa. E entre tinha a sala e tinha a copa. Então eu dormia nesse quarto da frente, né, porque na época minha avó era bem idosa já e ela tinha até dificuldade para andar e tudo. Ela faleceu muito idosa e ela faleceu nessa casa. Uhum. E nessa época eu tava com meus 14 anos, mais ou menos. E essa casa dela era muito estranha, era muito esquisita. Você escutava coisas muito estranhas na casa, você escutava passos. Isso uma casa que tinha... A acústica da casa não é uma construção assim muito forte, né? Que as paredes são muito grossas, então você não escuta o que está acontecendo num quarto, no outro, é muito baixo, mas mesmo assim você escutava passos, tinha gente que falava que escutava corrente na casa. Eu, na época, adolescente, assim, eu tinha medo, mas pra mim, qualquer atividade... Corrente é pesado, né? Vamos combinar que corrente é sinistraça. Mas também, né, às vezes a pessoa já tá com a mente dela induzida pra ouvir aquela determinada coisa. Eu, na época... também tem isso. Tudo que eu queria era não ouvir nada, porque eu achava que tudo era demônio, né? Então, não queria ouvir nada. Uhum. E aí, a minha avó, ela tinha 2 funcionárias,
uma que ficava com ela no período do dia, né, de 8 às 18, e uma que vinha no período noturno porque a minha avó, ela tinha dificuldades para andar, para se locomover, então chegou um momento em que ela teve que usar a fralda, mas então ela tinha essa cuidadora, que era uma moça muito jovem, que tinha uma diferença de idade muito pequena para mim, e ela ficava lá também. Então, durante o período noturno, quem ficava na casa era eu, a minha avó e essa moça. Então, eu sempre dormia com a porta trancada, porque ela chegava e ela às vezes queria conversar, contar as histórias dela, né, adolescente, e querendo contar as histórias dela, e muitas vezes eu não queria, preferia ficar ali no quarto com a porta fechada. Então, eu trancava todos os dias a porta, uma porta de madeira, com aquelas, sabe aquelas fechaduras antigas, com aquela chave de ferro grossa? Eu trancava a porta todos os dias, conferia, porque para não abrir, né, na hora que eu estivesse dormindo, para ela não entrar lá e ligar a televisão, porque ela tinha disso, ela gostava de entrar no meu quarto, ligar a televisão e ficar lá comigo, né, no quarto. E eu trancava e colocava. Na época o pessoal usava muito de colocar aqueles pesos de porta, sabe aquelas, uma coisa, era tipo uma espécie de saco de areia. Na época, como a casa era muito antiga, eles não usavam esse tipo eles não usavam saco de areia, não. Era como se fosse uma pedra, como se fosse uma era um negócio pesado mesmo, a porta não abria, não. Então eu fechava e colocava espécie de pedra, né, pra escorar bem a porta, e eu sempre conferia se a porta estava fechada justamente para isso. Um belo dia, estou lá dormindo, né? Eis que sou acordada com a porta abrindo. E não abriu toda. Então o que eu pensei? É a menina, né? A menina deve ter visto que eu tô dormindo e vai me deixar em paz aqui e vai seguir o rumo dela. Beleza, a porta fechou. E aí depois a porta abriu de novo. E nisso eu já tava completamente desperta, eu não estava dormindo mais. Eu estava com olhos abertos porque eu já tinha acordado da primeira vez que a porta abriu. Então abriu de novo. Nesse momento chegou a passar pela sua cabeça o fato de você ter trancado a porta? Ou você não lembra na hora ali, no sono, você não pensou muito bem nisso? Na hora eu pensei, não tranquei, né? Não tranquei, tenho que levantar e trancar. Ficou aberta. Esse é o detalhe, tenho que levantar e trancar. E aí a porta abriu e fechou de novo. E eu falei, ai meu Deus, vou ter que levantar pra fechar. Nossa, várias vezes então? Foi umas 7 vezes, mais ou menos. Só que dentre essas 7 vezes, só pra você entender, a porta, ela não abria toda, abria só uma parte. Abria só assim, como se fosse metade. E tá. Quando foi a 4ª ou 5ª vez, mais ou menos, que essa porta fez isso, eu falei assim, não, cara, tá de sacanagem. Ela tá brincando comigo, ela tá fazendo gracinha comigo pra me assustar. Ela deve estar fazendo gracinha comigo, não é possível. Levantei. E nisso a porta fechada. Levantei, fui lá, a porta estava destrancada. E aí eu peguei e falei, não, esqueci a porta aberta, né, é isso. Levantei, ela tava deitada na sala, ela tinha cochilado na sala. Eu fui, mexi com ela e falei assim, o que você tá brincando comigo? E ela, que o sono dela era muito pesado, né, quando ela pegava no sono, isso era muito pesado. Ela assim, que menina, tô dormindo. Eu falei, que você tá mexendo? Ela, não tô mexendo nada não, vai dormir, só. E eu peguei e falei assim, deve ser alguma corrente de ar, alguma coisa, né, deve ter deixado a porta destrancada por descuido. E fui lá. Caramba, é a pedra. E a pedra, pois é. E a pedra? Pois é, a pedra tava lá. E aí eu peguei e falei o quê? Vou fazer o quê? Deve ser ar, né? Deve ser um vento, já que não foi ela, porque ela claramente estava dormindo. Ela só respondeu assim e continuou dormindo. Não levantou, não. Sim, mas digo assim, a pedra então tava deslocada, ela não tava mais no lugar onde você tinha colocado. Tava deslocada, tava mais ou menos assim, né? Num ângulo 45 graus, assim, né? Ficou ali na diagonal e a porta abriu. É, como se alguém tivesse empurrado a porta com a pedra, então fez uma força maior para empurrar a pedra. A pedra se deslocou e a pessoa, bateu de novo. Então, assim, nesse momento que você começou a pensar sobre tudo isso. Pô, então alguém realmente abriu a porta, porque a pedra foi movimentada, né? Mas se naquele momento você ainda pensou, será que foi vento? Teve algum momento que você começou a conectar as coisas? Peraí, não pode ter sido vento. O vento não tem como empurrar uma pedra tão pesada desse jeito. Ótimo a minha ignorância na época, né? Que eu ficava assim, não, foi o vento, mas como? Não tinha como. O vento não abriria aquela porta. Não tinha passado pela sua cabeça, então? Não, achei que era vento. Tudo bem. Não, achei que era vento. Achei que era vento e seguindo na teoria do vento, né? E aí eu peguei e falei, não, vou voltar pra dentro do quarto. E nisso eu andei um pouquinho na casa, a casa escura. Olha pra você ver, como eu não tinha medo, não tava pensando que poderia ser nada sobrenatural. E aí eu andei pela casa assim, falei, gente, não tem vento nenhum. E voltei. Falei, vou trancar a porta agora mesmo. Não vou deixar essa porta aberta. Tranquei, conferi, puxei a porta não abriu. Falei, tá trancadinha. Arrastou a pedra. Arrastei a pedra, coloquei no lugar. A porta abriu de novo. E, de novo, aquele ângulozinho de 45 graus. Eita. Só metade ali, só um pouquinho. Aí eu falei assim... Cara, isso é impossível. Não. É. Aí é esse momento aí que eu pego minhas coisas, pego um travesseiro e vou dormir com meus pais.
momento da nota marrom, né? E não tinha nem paz, né? Não tinha outra. É. Como é que você faz? Como é que você sai dali, sendo que o fantasma tá na porta? Na época, na hora que a porta abriu de novo, eu falei, cara, aí arrepiei toda, né? Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí a porta foi bater. Nossa, a porta amaldiçoada. O nome desse episódio tem que ser esse, a porta amaldiçoada. Porta do inferno. E aí eu fui e falei assim, não, cara, na hora que a porta fechou, eu falei, vou levantar correndo, vou lá trancar a porta e vou voltar pra cama, né? Levantei correndo, tranquei, a porta abriu de novo. E no que ela abriu, ela já abriu toda assim, ó. E já abriu, já bateu na parede, depois ela bateu de novo, trancou. Escancarada. E trancou. Eu falei, meu Deus. Ah, não. Eu com meus 13, 14 já é a casa do anos. exorcista. Mas essa casa é Meu Deus do estranha. céu. Essa casa é estranha. Ainda bem que não mora ninguém lá hoje, tá? Mas essa casa é muito esquisita. Inclusive as pessoas que... Nossa, tem que demolir essa casa. Mas vai ser demolida. Pelo amor de Deus. Vai ser demolida, sim, porque é uma casa muito antiga, uma construção assim, que ninguém mora lá mais. Mas é uma casa que não fui só eu que tive essa experiência. Eu tive essa experiência e uma outra experiência com um objeto meu que tinha sumido. Um objeto que eu usava todos os dias e que ele simplesmente sumiu, desapareceu. E que eu tive um sonho que ele estava num determinado lugar, como se ele tivesse escondido entre uma gaveta e outra. Não, sabe quando você tira a gaveta e coloca alguma coisa e depois coloca a gaveta por cima? Então, não tinha espaço ali para poder cair, né? Não tinha como cair ali. E aí, um belo dia, eu tô lá no quarto, tive um déjà vu e falei, cara, cadê a medalha, né? Que era uma medalhinha que eu usava. Na hora que eu fui, tirei as gavetas, a medalha tava lá. Aí eu falei, cara, não tem condição. Nunca mais eu usei. Queimei fogo aquilo. Falei assim, esse objeto amaldiçoado, jogarei fora. Queimei. Então, mas muitas pessoas, a minha avó, ela tinha as cuidadoras que... Essa menina que cuidava dela de noite, não cuidava dela aos domingos, né? E às vezes contratava algumas cuidadoras e essas cuidadoras não voltavam. Elas falavam que não queria ficar naquela casa de jeito nenhum, porque elas estavam... que via coisa, via vulto. Mas eu mesmo, foram essas duas experiências. E depois disso, muito depois, teve um inquilino que morou lá, na casa dos fundos, e esse inquilino fala que quando ele morava lá, os amigos dele teve uma resenha lá, e assim, a casa da minha avó na frente, um quintal imenso, e a casa dos fundos. E teve uma resenha lá, e diz ele que um amigo dele tava no mato lá, fazendo as necessidades dele, e que o menino saiu correndo, gritando, tá? Então é uma casa, assim, que várias pessoas já viram alguma coisa. Inclusive minha avó, eles falaram que viram lá, mas eu prefiro acreditar que minha avó não tá lá. Mas já viram, sim, inclusive minha avó, falaram que viram minha avó andando lá no quintal. Você acredita? Repete essa informação que isso é importante. Já viram a sua avó andando por lá? Já. Como é que é essa história? Essa casa, ela fica de frente para um órgão público. Então, ela tem segurança 24 horas. E esse rapaz que morou lá, no fundo, ele falou que um segurança falou com ele que já viu essa senhora andando pelo quintal. Então, eles associaram automaticamente a minha avó. Mas aí tem algumas características que lembrou a sua avó. Não sei, porque minha avó... Não sei se eles chegaram a conhecer minha avó, porque minha avó faleceu tem mais ou menos Minha avó faleceu até muitos anos já. Mas na época que ela faleceu, lá ainda não era órgão público. Era só uma casa. Então, aquela região ali, muitas pessoas falam muitas coisas que acontecem ali, sabe? E esse menino falou que os amigos dele tinham muito medo de ir lá nas resenhas por causa desse dia. Diz que viu alguma coisa lá e ele saiu correndo. O rapaz, na festa. E ele falava assim, eu não vejo nada. Continuarei morando aqui normalmente, não vejo nada. Mas também é um menino faixa preta de taekwondo, meu filho, tem medo de nada, não. Será? Mas aí o problema do fantasma é que ele vai atravessar com o golpe dele, né? Eu não fui lá ver. Eu não gosto de lá. A casa, hoje, ela não tem nada. Eu não gosto de lá. Eu não vou lá. Deve ser uma energia esquisita. E casa antiga tem esse problema, né? Tem. São várias famílias que passaram por ali, parece que fica, né? Mas essa foi só a minha família. A energia não se renova. Foi só a minha família mesmo, mas... Só a família, mas são várias gerações, né? Sua avó... Na verdade, não. A casa, ela foi construída pelo meu avô. E ela foi construída, acredito que na década de 60. Não é uma casa tão antiga assim. Mas a região ali, não sei. Eu não sei. Só sei que essa energia que eu senti ali não era... E que eu senti das últimas vezes que eu fui lá, não é uma energia de um familiar. É uma energia de uma coisa muito estranha. Mas existe de fora, de estranha, né? Eu particularmente, eu não... Eu tenho pesadelo com essa casa. Quando a gente mudou de lá, achei. Todos os meus problemas acabaram com essa questão, né? Porque ser adolescente e vivendo esse tipo de coisa, meu pai e minha mãe não estavam lá. E minha mãe e meu pai nunca duvidaram das coisas que eu contava. Sim. Às vezes tem que ver o que tem perto, né? Às vezes a casa foi construída perto, não sei, de um cemitério, um lugar, às vezes hospitais, presídios, né? Tem isso. Com certeza. E que nem eu te falei, na época eles velavam pessoas ali. Olha aí. E aí meu avô foi velado na casa e minha tia, que morreu de uma forma muito... Eu não cheguei a conhecer, isso tudo aconteceu muito antes de eu nascer. Mas eles foram velados lá. Então, assim, eu não sei. Não era uma coisa que pra mim, assim, eles não tentaram contato
Então, não posso te dizer. Mas que pode ser isso, pode, viu? De ser alguma coisa que ficou ali, mas a energia era muito esquisita. Era muito esquisita. Eu, na época, eu até falava com minha vovó, você não vê nada. E ela falava assim, olha, fecha o olho e finge que você não vê nada. Isso uma senhora na época ela tava beirando os 90 anos já. Ela morreu com 98 anos. Ela falava, fecha o olho e finge que você não tá vendo. É isso que eu fiz, pra ela falar isso, ela já viu muita coisa, né? Sim. Pra ela ter falado isso, é porque ela já experienciou muita coisa. Claro. Né? Com certeza. Com certeza. Esse pessoal mais idoso que fica acamado deve ver coisa demais. Nossa. Você não poder sair da cama. Nossa, muita coisa. Ixi, deve ver coisa demais. Eles não falam. Eu tenho... a minha bisavó faleceu, eu tenho umas histórias também com ela, assim. E é bem isso que você falou, parece que a pessoa fica acamada, ela começa a ver coisa. Um dia eu ainda vou contar as histórias da minha bisavó. Talvez por não poder se locomover, né? Você tá ali naquele mesmo cenário, você identifica aquele cenário o dia inteiro, aquelas mesmas paredes, as mesmas pessoas, né? Então, tudo que você vê diferente ali, cara, tem como, né? Só que eles não falam muito, né? Quando eles falam, as pessoas não dão muita credibilidade, né? Pela questão. Justamente por, né, não tá senil e tal. Ela não falava, ela não gostava. Ela não gostava. Ela morreu lúcida. Ela morreu com 98 anos lúcida. Não gostava de falar. Muito sábia ela. Era. Às vezes ela sabe que, às vezes, é boa não falar mesmo. Talvez atraia, né? Pra não atrair. Isso mesmo. Eu penso dessa forma hoje em dia. Com certeza. This episode is brought to you by LinkedIn. Healthcare professionals can lead their careers with LinkedIn. Discover jobs by specialty, preferred shifts, and even desired salary. From mental health therapists to radiology technicians, it's now faster and easier for healthcare professionals to find the right fit. Learn more at linkedin.com/healthcare. Side effects may include faster job placement, improved work-life balance, and increased career satisfaction. As a sports fan, I have to confess. Sometimes the game gets kind of boring. That's when I unfold my Samsung Galaxy Z Fold 7 and use multi-window viewing on its large screen. Boring game? I'm checking out my fantasy baseball league at the same time. Score still 1-0? I'm replying to emails in the other window, scoring points with the boss. Semifinals finally getting exciting? I'm buying tickets to the finals and booking my flights. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. Você tem mais alguma história antes da gente finalizar? Tenho. Alguma outra? Não precisa ter necessariamente acontecido com você. Não, mas essa foi comigo mesmo. Essa acho que foi Foi contigo? Essa foi a pior. Essa foi a que me tirava o sono, que me deixava mal. Eita. Quando a gente mudou de casa, eu tava com 16 anos, né? Meu pai comprou uma casa, que era uma casa nova, né? E a gente saiu da casa da minha avó e viemos pra essa casa. E eu tinha aquela sensação o tempo todo de que eu tava sendo observada, mas pra mim era uma situação assim familiar, né? Porque na outra casa era a mesma coisa, eu falava, coisa na minha cabeça. Tudo. Então assim, nos primeiros anos não aconteceu nada. E aí já tinha acontecido aquele incidente, né? Da casa da minha amiga, que eles tinham falado, da questão da mediunidade, e eu não queria saber disso de forma nenhuma. Eu já tava com meus 18 anos, morando nessa casa, que eu moro atualmente, inclusive. Tava esperando meu namorado na garagem, eu namorava na época, e tava esperando ele chegar. Tava dentro do carro do meu pai, ouvindo música, esperando ele chegar, tudo escuro. E na hora que ele me mandou mensagem falando pra eu abrir o portão, na época era SMS, inclusive. Na hora que eu fui abrir o portão, tem o caminho, né, que vai da garagem, assim, a casa fica bem no fundo do lote. Na hora que eu tava indo em direção ao portão, um vulto branco se materializou do lado de uma árvore ali. E aí aqui tudo escuro, assim, você vê um vulto branco, assim, eu já dei um pulo para trás e já saí correndo e já fui abrir o portão pra chamar meu namorado. E quanto tempo durou essa visão? Você foi tipo coisa de segundos, foi rápido? Segundos. Sabe quando você tromba com uma pessoa na rua? Sabe quando você dá aquela trombada assim e você já... Essa parada. Isso, que você já afasta um pouco e muda a sua rota. E aí eu vi aquilo ali assim, eu falei, e continuou ali por alguns segundos. Na hora que eu abri o portão e o menino entrou, sumiu. Falei, velho, tem um vulto branco ali. Tem um trem ali, tem uma coisa estranha ali, né? Aí ele olhou assim e falou, cara, não tem nada. E entrei. Os dias foram passando e eu comecei a ver esse vulto pela janela. Ele ficava passando assim, pela janela da casa. A casa, ela tem como você andar pela lateral da casa, né? Então você vai vendo de uma janela pra outra. E ele ficava andando na lateral da casa.
E você via através da janela esse vulto passando? Isso. Vi esse vulto passando, não vi. E como é que era? Rosto, não vi cabelo, não vi nada. Era só uma silhueta de um homem de estatura mediana que ficava passando ali. Claro, escuro. Na primeira vez que eu vi era claro, e nas outras vezes era escuro. Mas ele não entrava na casa, ele só ficava passando pelo lado de fora. E aquilo foi durando dias. Uma sombra que passava, uma coisa assim rápida. Era uma sombra, né? E ali, aquilo foi passando dias e eu já comecei a ficar muito incomodada com isso, né? Porque na hora que eu tinha que pegar água na cozinha, na hora que tinha que fazer qualquer coisa que eu passasse ali perto das janelas, ele aparecia. E nisso eu falei com a minha mãe, falei, mãe, eu tô vendo direto um vulto preto aqui do lado de fora da casa, e isso foi tão frequente que ela não desacreditava disso mais. Então chegou um momento em que ela ia comigo lá, eu ficava vendo o vulto, ela não via nada, e ele começou a falar comigo, como se fosse telepaticamente, sabe? Não sei como, mas ele falava de uma mulher. Ficava diversos adjetivos com essa mulher. Que ela tinha traído ele, que ela tinha acabado com a vida dele, que não sei o quê. E eu ficava, gente, como que tá vindo isso na minha cabeça, né? Não é como se você escutasse. Era como se essa frase aparecesse na sua cabeça. Sim. Como se aparecesse. Como é que era essa comunicação? Eu sentia, sabe, como se fosse um sussurro no seu ouvido, mas aquilo vinha na minha cabeça, como se fosse assim, projetando a fala dele, né? E eu ficava, gente, mas o que é isso? E isso foram dias, não tô te falando de um incidente que aconteceu uma vez, eu tô te falando de incidente que perdurou por um mês, de chegar ao ponto de eu não conseguir dormir sozinha mais. Meus pais, eles acreditaram tanto naquilo que minha mãe falou, cara, a gente tem que fazer alguma coisa. Minha mãe muito evangélica. Não, tem que tirar o capeta daqui, porque é capeta, isso é demônio, isso é capeta. Vamos ter que fazer alguma coisa. E ela sempre fazia as orações e aquilo continuava ali, mas não entrava na casa. Então eu peguei e não tava aguentando aquela situação mais. E numa dessas vezes que ele veio, que ele começou a falar na minha cabeça, assim, ele falou assim, você quer me tirar daqui? Você tem que chamar tal pessoa pra me tirar daqui. Aí na hora que ele falou o nome da pessoa, eu falei, não, como? Como que esse cara vai... Como que eu vou falar pra essa pessoa vir aqui? Que era um rapaz que cantava na igreja que eu tinha ido quando eu era criança. Não tinha contato, não tinha telefone, não tinha nada dessa pessoa. Eu tinha que... Falei, como que eu vou chamar esse rapaz? Como que você vira pra um rapaz que é da igreja evangélica, que é um cara muito sério, é um homem muito sério, um cara, assim, de conduta ilibada mesmo, um cara que ele é muito sério, muito respeitado, inclusive. Eu falei, como que eu vou falar? Ainda mais numa igreja, como uma igreja evangélica que não é... Pô, esse assunto é quase um tabu, né? Não é bem visto, né? Ela fala assim, pro seu cara, você tá com um demônio do seu lado, né? Assim. Vai ter que exorcizar, né? Mas não era esse tipo de igreja que eu ia. Era uma igreja, assim, que era muito séria, muito respeitosa, sabe? Não tinha essa questão de falar de demônio o tempo todo, não. Mas não menosprezava esse lado sobrenatural. Então eu falei, é a única solução, vou ter que chamar esse cara. E aí eu procurei uma pessoa que conhecia ele e falei com ela, olha, eu tô vendo minha mãe que foi falar com essa pessoa, que era uma pessoa mais velha, e falou assim, olha, minha filha tá vendo lá em casa, e esse fantasma, esse demônio, quer que quem vai lá tirar ele é fulano. E aí essa pessoa, como essa pessoa era uma das empregadas da minha avó, era que trabalhava durante o dia, ela já tinha ouvido muitas coisas e tal, ela não duvidava das coisas que eu contava pra ela. Então ela falou, tá, eu vou chamar esse rapaz. E aí chamou esse rapaz, veio esse rapaz e mais alguns rapazes da igreja e algumas moças. E aí fez como se fosse uma reunião na sala. E aí sentou meus pais, eu, esse rapaz e todo aquele pessoal da igreja. Aí tive que contar a história pra eles. Contei que esse ser ficava passando ali, falando dessa mulher e falando de uma mulher e falando que ele tinha sido traído e não sei o quê. Ele falou assim, tá, eu vou orar na casa. Falou, os homens vêm comigo pro lado de fora e as mulheres oram do lado de dentro. Os meninos ficaram apavorados, obviamente. A gente teve que orar no quintal, com uma assombração no quintal. E eles oraram na casa. Isso foi de noite? Foi de noite. Os meninos estavam apavorados. Pra piorar, né? Meu filho, todo mundo com a Bíblia na mão e foi. E aí, eles estavam orando, assim, na casa, e aí minha mãe perguntava, você tá vendo ele agora? Eu falava, não tô vendo nada. Eis que eu vi atrás do rapaz que ele tinha chamado. E ele veio bem pra trás, assim, do rapaz, e na hora que ele foi, tipo assim, atrás mesmo, quase encostando, o rapaz virou na hora e viu. Ah, ele também ele sentiu ou ele viu? Ele viu. Ele viu de fato. Ele viu o vulto preto. Caraca. Ele viu. Porque ele virou pra trás de imediato, assim. Sabe quando você vira no reflexo, como se alguém estivesse pegando nas suas costas, assim, que você vira de uma vez, pum, ele virou. E na hora que ele virou, assim... Um susto, né? No susto, ele segurou a Bíblia mais forte, assim, e já começou a orar mais. Era um cara muito sério. Muito sério. Ele pegou a Bíblia, assim, segurou a Bíblia e depois que eles finalizaram a oração na casa inteira, ele se aproximou de mim. Eu falei, ei, você viu? Ele vi. Ele falou, olha, eu não tenho uma explicação pra te dar, porque na nossa crença isso não tem uma explicação. Mas eu acredito que existe um mundo sobrenatural e que você tá aí interligado entre esse mundo aí. Você vai ter que desenvolver isso de alguma forma, não sei qual, isso, né? ou acabar com isso. Pede pra Deus tirar.
E foi o que eu fiz. Pede pra Deus tirar. E aí, beleza, passou o tempo, não vi mais nada, não aconteceu mais nada. Nisso eu fiz amizade com o pessoal que morava aqui na rua. E aí contei essa história, né? Falei, nossa, eu ficava vendo fantasma, né? Essas coisas pra impressionar os outros, fazer chacota. Aí um amigo meu falou assim, mas morreu um cara nessa casa. Eu falei, como assim morreu um cara na minha casa? Ele, não era essa casa, tinha uma outra casa, era um barracãozinho. Eu lembro do rabecão vindo, buscando e tal. E eu falei, meu Deus, morreu uma pessoa na minha casa e eu não sei, será que eles demoliram a casa toda? Né? Porque pode ser que tenha ficado na casa. E aí passaram alguns dias, a mãe de um desses meninos que tava ali me chamou e falou, eu fiquei sabendo que você tava vendo um homem na casa e que ele ficava falando algumas coisas, né? Ele foi. Ele morreu mesmo na casa, ele morreu nos meus braços. Ele tava acamado, a esposa dele, né, era mais, não sei se ela era mais jovem, não sei, eu não conheci esse pessoal. Mas diz que esse senhor morreu e ele ficou acamado muito tempo. Então, ele que plantou todas as árvores que tem na minha casa. Então, foi uma história que, assim, não tem uma explicação lógica. Talvez ele tenha ficado muito apegado a tudo isso. Mas as árvores e tudo, mas na hora que ela me chamou e que ela me falou que tinha mesmo morrido uma pessoa na minha casa, que era um homem e que ele ficava acamado e que ele morreu do nada e que na hora que ele tava morrendo a esposa dele não tava meio que fazendo nada e que, enfim, talvez ele tenha ficado na casa por isso, mas eu particularmente não vi nada depois, não vi mais nada. Algumas pessoas que vieram aqui falaram, nossa, acontece umas coisas esquisitas e tal, mas eu mesmo não vi mais nada e é isso que importa, quero continuar sem ver mais nada. Será que ele em vida conhecia esse rapaz da igreja? Né? O rapaz não lembrava desse senhor, com certeza. Ele não citou, em nenhum momento falou assim, eu lembro dessa casa, tinha um senhor que era lá da igreja. Mas talvez esse espírito, essa alma aí que você viu, conhecia ele, talvez frequentasse a mesma igreja. Né? A mesma igreja eu acho muito difícil. Eu não sei se esse senhor... Difícil. Eu acho que eu posso até me inteirar a respeito, né? Perguntar se a pessoa se essa família, mas é um pessoal muito antigo. Eu acho que esse rapaz talvez ele não tenha conhecido, não. Porque esse senhor tinha morrido há muitos anos, tipo uns... então eles não eram da mesma eram contemporâneos. Não. Da mesma geração, não. Mas eu acredito que talvez ele devia estar num sofrimento ali, né? E que era a única pessoa que eu tinha de amparo espiritual de alguma forma, que era uma pessoa que não ia pensar que era chacota, levar aquilo de uma forma desrespeitosa, porque ele era um rapaz muito respeitoso, ele usa a fé de uma forma muito respeitosa, entende? Ele é um cara que é um cara politizado, é um cara que mesmo tendo a crença dele, ele é um cara que estudou, não é uma pessoa leiga, então ele não ia menosprezar uma situação assim. Acho que talvez esse espírito devia estar sofrendo já e precisava que alguém fizesse alguma coisa para ele ter paz. E eu tava conseguindo talvez percebeu nesse cara o que ele precisava para ir embora. Talvez, não? Eu acredito que seja, porque ele não apareceu de novo, não. Eu espero que ele continue onde ele está, na luz, né? Espero que esteja. É isso aí. Né? Com certeza. Melhor do que aqui, né? Nesse mundinho. Não, aqui eu não posso ajudar. Nossa, muito bom. Posso fazer. Aqui tem pandemia, lá no plano que ele tá, não tem. Então, assim, ele que siga pra lá, por lá. Com certeza. Até porque tá todo mundo morto mesmo, né? Então. Tem nem como pegar nada. Pois é. Obrigado, Márcia. Valeu aí por ter contado as histórias, tá? Eu que agradeço. Você tem mais alguma coisa que você queira falar, se despedir? Não sei. Não, eu acho que, igual a fala do rapaz do necrotério, sabe? Eu acho uma fala tão respeitosa. Eu acho que independente da crença que a gente tenha, independente da religião, independente de qualquer coisa, existem fenômenos que a gente não consegue explicar. E a gente tem que levar isso com um certo respeito, não brincar, não instigar, não chamar. Porque eu acho que adolescente tem muito disso, às vezes, de por uma imaturidade, brincar e chamar, invocar. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente invoca, porque na hora que acontece mesmo a gente não sabe lidar, entendeu? Então fica muito complicado. Pois é. Tem coisa que é melhor continuar no desconhecido, porque a gente não sabe o que tá atraindo. É melhor. Né? E o que você falou sobre as igrejas também, as religiões, é bem importante. Eu acho que algumas religiões, como você mesmo falou, o espiritismo, elas entendem, é sobre isso que elas tratam, inclusive. Mas existem outras que, por não saber o que é, muitas vezes não sabem lidar da melhor maneira. Então acaba indo para uma coisa assim de demônio, encosto, você tá com isso, com aquilo. Mas é uma tentativa de
compreender uma coisa que é, por muitas vezes, incompreensível. Sim, né? você vai explicar bem no momento. Com certeza. Mas enfim, obrigado novamente, tá? Eu que agradeço. Agradeço pela oportunidade de contar esses causos. Com certeza. Eu sei que Minas, a gente vai receber ainda muitos causos de Minas aqui, porque eu não acho que seja só a terra do ET, não. Acho que é terra de muita coisa misteriosa também. É o ouro de Minas. É o ouro. É esse ouro que tá atraindo esse pessoal todo aí. Deve ficar todo mundo aqui. Os portugueses, todo mundo por aqui. Opa, com certeza. Então tá bom, Márcia. Brigadão, hein? Obrigada, Zoucas. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Bom, é isso, galera. Estamos chegando ao fim de mais um Relatos do Além. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, comenta aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Manda pra mim o que você achou. Se você tiver uma crítica construtiva, tiver uma ideia nova pra melhorar ainda mais o podcast, pode mandar também pra mim pelo WhatsApp. Meu WhatsApp pessoal tá sempre aberto, que é +1 647 830 0422. E, além disso, eu também tô fazendo um Apoia-se. Quem sabe até no futuro eu faça um canal. Eu tenho muita vontade de fazer live contando os relatos, eu tenho vontade de fazer isso, tenho energia, tenho gás, só que pra fazer tudo sozinho a produção custa caro, né? Então, se vocês puderem me apoiar lá no Apoia-se, eu fico muito, muito agradecido. Transformar também esse podcast que é quinzenal em um podcast semanal, né? Vamos contar mais histórias. Tenho recebido muitas histórias bem bacanas, só que de 15 em 15 dias demora muito até chegar ao próximo episódio. Então, se vocês puderem me apoiar lá, com certeza essa grana vai ser totalmente focada em a gente aumentar ainda mais o podcast, tá bom? Agradeço já de antemão, né? Antes de mais nada, se você puder apoiar com R$5 ou mais, enfim, qualquer ajuda é válida. Basta entrar em www.apoia.se/Relatos do Além, tudo junto, tá bom? Um beijo grande pra vocês, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.